Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus, estamos dando início a essa live de hoje, na qual ainda continuamos falando da nossa situação, porque nada mais interessa e para que colocamos em cima nossas esperanças e a não ser tentar descobrir de que forma vamos ter que viver. Porque nós, olhando para o lado da direção desse país, nós não temos ainda a segurança. Nós não podemos contar muito com isso, viu? Até porque um dia se fala uma coisa, no outro dia acontece aquela coisa que eles dizem que não iria permitir que acontecesse, exatamente isso, as mesmas partes da lei está fazendo o contrário. Como não temos condições de mudar nada, né? Então vamos nos prepararmos para uma situação, buscar primeiro em Deus uma saída e depois na inteligência, na criatividade que Deus tem nos dado. Até enquanto que eles nos deixem viver, né? Porque até as nossas vidas carnais está metida no meio de uma corrupção, num sistema tão grave, e às vezes são impedidos até de falar. Quase assim, ó. Olha, não fala não, porque senão os outros vão descobrir. Porque tem muita gente enganada, muita gente, que está pensando que estão fazendo mesmo alguma coisa para nos defender, certo? Mas a própria fala deles desmentem isso. Está dando contradição no que eles dizem. Morte de pessoas anunciada em redes sociais. Morreu tal dia, não sei o quê. Mentira. Da agora para frente, as leis vão tomar a situação desse país. Mentira. Certo? Sabe por que eu estou falando assim? Tiraram o direito de falar, mas ainda não tirou a vida. Que agora só falta eles tirarem a nossa vida, só. Porque todos os direitos foram cortados por eles mesmos. Me permita, lei brasileira, eu dizer uma coisa. Diz com sinceridade diante de Deus, se é que vocês acreditam, né? Porque eu acho que Deus para vocês é uma lenda. Vocês que eu estou falando, estou separando já. Porque não tem jeito nem de falar mais, né? Tem pessoas que se sentem atingido, tadinho, coitadinho, se sente injustiçado. Sobre a qual justiça? Vocês não têm pena nem da mãe de vocês, certo? E eu vou ser obrigado a me calar? Eu sentir a dor e você se divertir com ela? Certo? Não precisa vocês colocar o povo na rua, no sereno, passando fome, passando por perigos pelos marginais. E o que vocês vão fazer então? Se é o povo que tem que governar o país, as leis, fazer tudo, enfrentar a morte, enfrentar a guerra, para que ter
temos essa segurança aí, que não a grande maioria é falsa? Hein? Isso aqui, você sabe por que eu me arrisco a dizer isso? Porque esse país não é só de vocês, metidos à lei. Não é só de vocês. Vocês queiram ou não queiram, ela é do mendigo, que por causa de vocês mesmos não atuar, forçando para que as leis funcionem, a pessoa foi parar numa calçada. Deixou os governantes do mal fazer da nossa classe uma massa falida, onde não temos condições de fazer nada, porque é vocês que não deixam. Uma pessoa colocar uma banca de alguma coisa para vender na beira de uma rua, para comprar um doce para o seu filho comer, algo que mate a fome. A primeira pessoa que chega lá é um fiscal. Ó, aqui não pode. Está sendo preciso que alguém procure inventar um jeito de ir para outro planeta, para poder ter jeito de que até de trabalharem estão impedidos. Salário, gasta aí tempos brigando para aumentar aí uma porcaria de nada pro pobre. O de vocês aí ninguém vê nem falar, né? Porque vocês mesmos fazem do tamanho que vocês querem. Corte, me barre, mas por favor sejam verdadeiros. Diz, não, nós estamos querendo é que vocês se lasquem. Sejam homens. Porque a fidelidade não adianta cobrar de vocês. Vocês são falsos. Certo? É isso que vocês são. Vocês, por favor, vou falar de novo. Vocês que enquadram nisso que eu estou falando. Porque eu já disse muitas vezes, tem alguns muito pouquinho aí dentro, viu? Isso aí eu falo. Muito pouquinhos. Porque se aparecer um pacote de dinheiro mais ou menos desse tamanho dessa Bíblia aqui, ó, isso é pouco, isso você chuta. Mas chega na mala. Já acabou a honestidade. Já se vendem por dinheiro. Já esquece os pobres. Como eu vi há pouco tempo, a mãe segura na mão do seu filho, passava na porta de uma padaria, a criancinha inocente, bem pequena, gritava em desespero, querendo um pedacinho daquilo que ele viu ali, na porta daquela, olhando pela porta da padaria. Vocês não são seres humanos. Vocês não são seres humanos, viu? Porque se eu tivesse o poder que existe dentro da nossa força, no Exército, da Polícia Federal, da Marinha, eu já tinha pegado esses bandidos e feito isso aqui, ó. Torcido. Assim, ó. E vocês estão assistindo de camarote assim, ó. A desgraça da nossa nação. Vocês têm jeito de falar que vocês são honestos? Façam um exame vocês mesmos. Não, nós estamos buscando estratégia. Estratégia? Estratégia quem está buscando é os bandidos. Os países comunistas. Para nos fazer de escravos. O Maduro, quando entrou aqui nesse país com honras militares, ele tinha que ter ficado amarrado e entregue pelo menos lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos sabe como cuidar de bandido. Ele entrou dentro ali do palácio,
o Brasil inteiro viu, recebendo honras militares. Pelo amor de Deus, nós somos realmente idiotas porque ainda estamos suportando essa situação. Não é à toa que muitos brasileiros deixaram já esse país e foram embora. Uma tristeza, porque é um país que é campeão no mundo de bens. Um país cheio de ouro, cheio de diamantes, cheio de matas, cheio de terra boa, a maior quantidade de água doce, petróleo, tudo. Mas vocês não deixam trabalhar. Vocês sabem de quem que eu estou falando vocês, né? Vocês não deixam. Se alguém faz uma greve porque não aguenta mais, a repreensão chega em cima deles. Eles vão curtir cadeia. Mas se roubar balas de dinheiro, se tiver no meio dessa cúpula aí, não tem crime. O que adianta falar aí, fazendo palhaçada com a nossa vida, que alguém está condenado a 400 anos? Até quem está falando isso é idiota. Quando vocês viram alguém viver 400 anos? Desce pelo menos 4 dias bem castigado para colocar esse bandido no lugar dele. Não precisava ficar mentindo 400 anos, passando falsas esperanças. Ah, recebeu 30 anos para ser preso em regime fechado. Mentira! Não passa 30 dias lá, sai pela porta da frente. Eu estou falando isso, eu estou tomando, arriscando até a minha vida para falar contra essa podridão da nossa lei brasileira. Eu estou envergonhado do que os países lá fora estão vendo. Vendo a nossa liderança, as nossas forças, as nossas defesas assim, ó. Certo? Assistindo as mulheres grávidas desmaiando na cadeia. Quando sai por lá de fora, pessoas inocentes ainda tem que ter uma tornozeleira no pé. Por favor, deixa-me falar. A hora que eu disser mentira, se eu estiver mentindo, ou vocês estão com medo de peitar uma guerra, vocês estão deixando a guerra começar aqui dentro. Bandidos armados de fuzil e granadas e tudo mais. E vocês vigiando para que a pessoa não tenha pelo menos um chucho de ferro, alguma coisa assim, para se defender, defender os seus filhos. Chacinas acontecendo nas casas. A guerra já está aqui, meus prezados. Não sei se posso desperdiçar essa palavra. Certo? Se vocês não estão dando conta de dominar os bandidos dentro do nosso país, vocês é quem para enfrentar uma guerra contra um país que vem de fora, que estão formalizando. Essa estratégia que vocês estão fazendo aí não vai servir para nada, porque essa estratégia eles já fizeram muito tempo para nos atacar. E você está esperando ser atacado para depois se defender? Isso sofre o povo. Lembre que você, por mais desgraçado que você seja, você teve uma mãe. Lembre que os outros têm também. Isso que eu estou fazendo aqui, eu não estou desafiando a autoridade, não. Eu estou passando um desabafo e um grito de socorro pelos outros. Porque vamos ser escravos nessa situação que está, se vocês não tomar ação, pegar esses coronéis, esses generais aí falsos, metê-los na cadeia, em prisão perpétua. Como que se vê um general unir ao comunismo e armar estratégia para poder colocar na cadeia as pessoas de bem?
estou mentindo ou fiquei louco? Ou então, pelo menos, não coloca nas redes sociais. Deixa tudo iludido como vocês têm feito sempre. Todo governo que entrou nesse Brasil, que tentou governar bem, foi barrado pela essa própria lei. Essa maldita lei. Então põe uma lei, mas uma lei que possa defender as pessoas de bem. Põe uma lei de ser humano. Não deixa acontecer de entre o nosso exército, da nossa confiança, sair esses monstros aí, que armam aí e vocês outros obedecem. Ou para eles não existe lei, são Deus e nós é o diabo. Não faça isso não. Por favor. Por favor. Porque não queremos ser escravo. Oh, meu Brasil. Não precisamos ser escravo. Nós somos o povo mais humilde da terra. O povo mais religioso da terra. Não merecemos esse castigo do meio dos nossos irmãos brasileiros, que está agindo contra nós, contra o próprio povo, que eles deviam estar mostrando uma saída. Estão mentindo para o povo e entregando, juntamente com os corruptos, o nosso país na mão dos comunistas. Eu tenho vergonha dos países lá fora ver a situação do povo aqui dentro e o nosso exército bem assim, ó. É triste, não é? Vocês aí que me perseguem, você está vendo que eu não falei nada errado aqui, certo? Mas nesse país, infelizmente, é muito triste, mas nesse país aqui é possível. Nesse país aqui é possível acontecer essas coisas. Até porque aqui tem direitos humanos para bandido. Honesto aqui nesse país não tem direitos humanos. Não tem. Aqui, principalmente em troca desse aqui, ó, o neguinho vende até a mãe dele. Do meio dessa turma aí, entendeu? Porque tem desses povinhos, coitadinho, que tá cá embaixo, levado a chutes. Não tem direito de nada. Não incentivo ninguém a roubar. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Não vire esses outros que eu estou falando contra, não. Mas se roubar uma galinha porque está com fome e os filhos estão com fome, ele sai apanhando, vai preso e talvez tire aí uns 8 anos de cadeia. Porque aquela mulher pegou uma lata de margarina. Se não é um advogado aí ter piedade, ela estava apodrecendo na cadeia até hoje. Porque o filho estava chorando. Por que vocês não fazem isso aí? Vocês não são o bom da bocada? Vocês não fazem isso aí com esses ladrões de dinheiro na cueca, sacos de dinheiro, malas de dinheiro? Vocês não gostam de prender os outros? Por que então, se vocês adoram ver os bandidos armados e tiram o direito dos cidadãos de bem ter uma defesa na sua casa? Você sabe que isso aí está errado. Era muito mais fácil, se é que ninguém pode possuir arma, então fechasse a fábrica e deixasse a uso restrito só da justiça, então. Mas nem nisso podemos confiar mais. Armar a justiça do nosso país é uma desgraça. Entendeu? Em quem podemos confiar? Porque a própria justiça está nos punindo, está entregando o nosso país, está vendo acontecer a pior desgraça de todos os tempos. E os países lá fora morrendo de rir da incapacidade, da fraqueza.
Você pensa que o povo lá é burro? Felizmente, amigo 20, sabe por que que eu me exponho assim? Eu não me escondo da cara não, tá vendo aí? Eu tirei até o óculos. Para você, perseguidor. Para você, justiça de merda. Certo? Eu tirei aqui ó. Eu tenho 71 anos de idade. Para isso vocês prestam. Manda me perseguir. E acaba comigo. Mas fechar minha boca vocês não fecham não. Certo? Vocês fecham com a morte. Ou com esse canal. Que pouco me importa. Certo? Porque eu uso ele para o bem, para abrir os olhos dos sofredores e falar de Deus para eles. Ah, não, mas esse cara fala de Deus e no mesmo tempo esse desabafo. Olha para o passado lá para você ver. Dentro das leis de Deus lá, o que não prestava, eles matavam ele. Talvez seja por isso que era melhor, né? O que não prestasse lá, ele podia estar proclamando lei ou que qualquer coisas que fosse. Morria. Certo? Era olho por olho, dente por dente. Quer dizer, você não quer viver bem, não? Então morra para dar oportunidade para que os outros vivam. Era lei. Não essa lei que se vendem, trai. Em vez de ser defesa do povo, empurra o povo para o perigo. Aí o povo vai na angústia, aí depois manda a polícia prender e ficar passando fome amontoado. Qual a diferença daquele povo lá na Papuda com o governo do Hitler? Qual a diferença? Qual a diferença desses políticos que ainda tinham certas razões para reclamar, ser preso? Porque se for medir, se ele teve erro, imagina os outros, quem está atuando bem aí? Isso é uma vergonha. É por isso que eu já disse numa live e até cortaram ela, que um servente de pedreiro governa melhor do que vocês tudo junto. Tudo junto. Eu que não sou um cara estudado, né? Não peguei canudo nenhum nesse sentido. Se me desse o direito, eu governava essa nação do jeito que tem que ser. E eu não sou ninguém, não. É porque para governar uma nação rica como essa, e de um povo humilde, soberano, não precisa ser tão artista e tão estudado, não. Aqui tem tudo. Precisa tirar os bandidos, principalmente o que está ocupando cadeira dentro da lei. Precisa tirar eles. Esse povo que não deixa os outros viver. Prezado amigo, eu nem vou pedir você para deixar o like, porque realmente hoje foi um desabafo, viu? Eu sou um cristão não aliado em mais ladrões, certo? Eu sou individual, eu e Deus. Mas, hoje eu fui obrigado, porque o que eu vi nas redes essa semana é assustador. É assustador. Se o silêncio gritasse, esse país já tinha se tornado surdo. Porque eles têm que manter o silêncio porque senão eles vão presos. Não tem direito de falar. Não tem direito de falar, não tem direito de trabalhar. Agora, direito de roubar, tem. Isso aí tá na cara de todo mundo, ninguém é trouxa, não. Os maiores ladrões estão com as melhores armas na mão. E o maior bom caráter que tiver não pode ter um canivete. Se for pego na rua, ele vai preso. Precisa ficar procurando rodeios? Não precisa. Não precisa. Nessa situação que vai,
Não é uma profecia, não. Não vai demorar muito, vão invadir a sua casa e pegar tudo que é seu e levar. Entendeu? Porque estamos num trem desgovernado rumo a um despenhadeiro, um abismo. Todos os países do mal estão de olho numa fraqueza, numa perversidade que está acontecendo no nosso, que viramos presa fácil. Eles olham e vêem um povo sem proteção, sem segurança, deixando essa bagunça acontecer aqui no pé deles, e eles não conseguem, perde para uma meia dúzia. Esse povo ganha de que país? Que países que eles ganham? Eles estão nos entregando para uma carnificina, para um holocausto. Senhor, meu Pai, eu peço, Senhor, me perdoa por esse desabafo, mas que eu só falei a verdade, Senhor. Porque precisa ter alguém que encare a morte como a revolução que levou Tiradentes a ser esquartejado. Porque num país como esse está sendo governado, vai correr sangue. Muitos vão perder a vida. Tentando salvar a vida dos seus filhos, tentando segurar o seu país na mão, sem armas, sem nada, enfrentando os bandidos armados até os dentes e depois tendo que enfrentar a própria justiça que está para nos defender. Então não tem saída, meu Deus. A mão do Senhor, por favor, olhe as pessoas, Senhor, que estão morrendo de fome por causa das nossas leis. Olha, Senhor, as criancinhas que não podem comer, às vezes, um pedaço de pão, porque as leis não deixam. Viraram tudo contra nós, Senhor. As nossas próprias leis, unida com os bandidos armados, está destruindo a nossa nação. E os países, já que vivem de olho, está esperando a hora só de nos escravizar. Como o governo da Venezuela ontem soltou todos os presos e pôs na fronteira com o Brasil para nos enfrentar. Sim. Enfrentar quem? Um povo desarmado. Porque os outros que deviam estar combatendo não estão nem aí. Certo? Nós não conseguimos defender. Estamos cá embaixo, pobres, desarmados. É uma nação à deriva. Estamos perdidos em alto mar da vida, sem um socorro, sem a quem nos recorrer. Se vamos procurar na lei, temos que respeitar o código. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.